Fala, Render People! Gente, modelar um sofá complexo, muitos detalhes, formas orgânicas, você sabe fazer isso? Se não sabe, aprenderá hoje. Nesse tutorial, o nosso professor Luciano Souza vai te mostrar como modelar um sofá. Sim, um sofá que muita gente me pediu aqui nos comentários. A gente vai mostrar isso hoje, um tutorial de como criar isso utilizando o 3D Studio Max e o Marvelous Design. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina. Bora pro tutorial, mas antes, clique aqui no joinha, dá um like nesse vídeo e também se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito, beleza? Vamos diretamente ao vídeo com o nosso professor Luciano Souza, Dali Render. Vamos lá então, pessoal. Dessa vez nós vamos modelar um sofá completo e para isso nós vamos usar o 3ds Max e também o Marvelous para fazer a parte de tecido. Então eu tô aqui já com a minha referência, a gente vai fazer esse sofá aqui. Eu tenho o sofá e também tenho aqui algumas medidas dele que a gente vai usar. Vamos começar então. A primeira coisa que eu vou fazer é trazer essa imagem aqui para dentro do meu 3ds Max. Então vou lá no meu arquivo. Primeiramente eu vou ver aqui qual que é o tamanho da minha imagem. Então se eu colocar o mouse aqui em cima, 800 por 471. Então aqui no Max eu vou fazer um plane aqui com qualquer tamanho. Vou tirar essas divisões. Vou colocar aqui as medidas, 471 por 800. Então feito isso, basta eu arrastar aqui da minha pasta. Já vai criar aqui nossa referência. Aqui eu vou ativar o snap de ângulo. Vou rotacionar 90 graus. E também vou criar aqui um box. Esse box aqui eu vou colocar as medidas do nosso sofá. Então vou abrir novamente a minha imagem de referência. Vou ver aqui quais são as medidas. Então aqui no meu box eu vou colocar 243 centímetros. Seria nessa parte aqui, 243. Aqui de profundidade ele vai ter 95. E de altura vai ter 82. O tamanho total dele. Ele vai servir aqui de referência para a gente fazer as peças do sofá, tá? Então eu vou converter aqui para Edit Poly. Vou selecionar por linha. Vou vir aqui em Create Shape from Selection. Vou colocar em linear e vou dar um OK. Esse box a gente já pode excluir. E essas linhas aqui, vou clicar com o botão direito e vou dar um Freeze nelas. Freeze Selection, para que ela sirva apenas de referência. Outra coisa que nós vamos fazer aqui é ajustar a nossa imagem para que ela fique exatamente desse tamanho aqui. Que é o tamanho real do sofá. Então vou tirar aqui a minha referência. Vou vir aqui então na vista Front. Vou apertar o F3, né, para mostrar aqui a minha imagem. E o G para desligar o grid. Então a partir daqui, eu vou selecionar a minha imagem e vou mudar primeiramente o pivô dela. Para ficar mais fácil da gente corrigir isso. Então vou vir aqui no cantinho. Posso ligar o Affect Pivot. E vou arrastar minha imagem para cá. Vou ativar o Snap para ficar mais fácil. E a partir daqui eu posso escalonar a imagem até ela ficar desse tamanho. Então vou escalonar aqui. E ela vai ficar dessa forma aqui. Então feito isso, a gente já pode começar a modelar o nosso sofá. Eu vou fazer aqui apenas um ajuste. Vou vir aqui na minha perspectiva. Eu vou trazer essa referência aqui um pouco mais para trás. Porque aí eu consigo criar meus objetos aqui no centro da viewport. E aqui a minha referência, eu vou descongelar ela. E vou trazer aqui para perto. Vai ficar melhor. Agora sim. Vou voltar a congelar ela novamente. E agora a gente pode começar a modelar o nosso sofá. Então eu vou vir aqui na vista Front. Vou desligar o Grid. Aqui eu vou então começar fazendo um plane. Vai ser essa parte aqui de baixo. Posso fazer mais ou menos desse tamanho. E a gente vai começar a modelar ele. Então aqui na minha perspectiva, eu vou trazer ele com o Snap ligado aqui para a ponta. Vou converter ele para Poly. Vou selecionar aqui essas três linhas e com o Shift eu vou fazer uma extensão aqui delas. Então feito isso, eu vou fazer um clone. Ele vai ser como instância. Eu vou então espelhar ele aqui. Vou espelhar ele no Y. Vou dar um OK. E essa parte aqui eu vou encaixar aqui na parte de trás. Aqui eu vou também fazer uma cópia desses dois. E vai ser como instância também. Aqui também eu vou espelhar eles. Dessa vez vai ser no X. Vou vir aqui na vista de Front. E vou encaixar eles aqui no meu sofá. Como eles estão em instância, quando eu mexer em um, os outros também vão ser alterados. Então vou vir aqui Vertex. Vou arrastar aqui para que fique mais próximo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou trazer ele até aqui. Feito isso aqui eu vou sair aqui do Vertex, vou criar uma cópia. E a gente vai fazer essa parte aqui do sofá, do estofado. Ele vai ser como cópia então. Vista Front novamente.
Vou encaixar ele aqui nessa parte. Na verdade, eu vou deixar um pouquinho mais acima, tá? Porque ele tem uma dobra aqui na parte de baixo. Esses vértices eu vou trazer pra cá, mais ou menos aqui no centro. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar uma cópia pra cá. Vai ser como instância também. Vou vir aqui espelhar também no Y. E vou ajustar ele aqui na parte de trás do meu sofá. Novamente, vou fazer uma cópia dessas duas partes como instância. E também vou espelhar elas. E aqui vai ser também no X. Vista front novamente. E vou ajustar aqui no meu sofá. Então essas partes aqui eu vou ajustar para que fique mais no centro. Essas daqui também. Beleza. Aqui a gente também vai fazer uma cópia dessa parte para fazer o braço do nosso sofá. Ele vai ser como cópia também. Vou rotacionar ele 90 graus. Vista front novamente. Vou encaixar ele aqui na parte de cima. Vou mexer aqui no vértex para ajustar essa largura. Vou puxar um pouco mais para cima aqui também. Eu também vou fazer uma cópia em instância. Aqui eu vou dar um mirror no Z. Essa parte eu vou encaixar aqui embaixo. E agora essas duas partes vou fazer a mesma coisa. Em instância. E vou dar um mirror aqui também. Dessa vez vai ser no Y. Novamente, encaixa essa parte aqui de trás. E vou ajustar os vértices para que eles formem essa caixa. Então aqui no centro já está certo. Basta eu vir aqui então. Vou desligar o snap, trazer essa parte aqui mais para baixo. E ele vai fazer essa caixa aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque como todos os lados são iguais e são simétricos, tanto na vertical quanto na horizontal, eu não preciso mexer em tudo. Eu mexo só em um dos lados e automaticamente os outros lados também vão ser iguais. Então é menos trabalho pra gente. Aqui só faltou a gente ajustar essa altura aqui, tá? Então vou vir na vista front. Vou dar um Ctrl Z aqui. Vou selecionar somente essa parte aqui. Vou subir ela aqui e essa parte aqui eu vou descer. Na verdade ela ficou muito alta. Vou apertar aqui o F3, vou selecionar as duas ao mesmo tempo. E eu vou descer aqui, ó. E agora com uma só selecionada, eu posso vir aqui nos vértices e ajustar essa altura. Agora sim vai ficar da forma correta. Então feito isso, a gente vai começar a modificar a nossa malha, tá? Para que ela fique com esse formato mais arredondado. Então vou começar por essa parte aqui de baixo. Vou dar um Alt aqui para isolar. Aqui primeiramente vou selecionar essas duas partes aqui. Vou selecionar essas duas partes e vou dar um inset. Esse inset eu vou fazer, pode ser aqui com 4 centímetros. Beleza. Vou vir na vista top. Aqui eu vou deletar essas duas partes aqui. Posso dar um delete. E aqui eu posso ajustar novamente pelos vértices. Então vou selecionar apenas esse daqui. Vou trazer até aqui com o meu snap. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Outra coisa que nós vamos fazer então é fazer algumas subdivisões aqui. Vou selecionar aqui, vou vir aqui em Ring. Vou criar duas conexões. E essa parte aqui de cima e essa de baixo, vou dar 2 cliques para selecionar, para fazer esse loop. Vou aplicar um chamfer. Esse chamfer pode ser mais ou menos dessa forma aqui. Vou dar um OK. Vou selecionar essas duas linhas dando 2 cliques e segurando o Ctrl. Vou apertar o Ctrl e clicar aqui em Vertex, que ele vai fazer essa seleção aqui por Vertex. Vou vir aqui na escala, vou ajustar um pouquinho essa escala, para ficar um pouco mais padrão. Então feito isso, eu posso vir aqui por polígono. Esse polígono eu vou trazer um pouquinho mais para frente. Esse aqui também vou fazer a mesma coisa, para que ele fique com esse aspecto um pouco mais arredondado. E aqui eu também vou fazer um chamfer, tá? Vou aumentar um pouquinho esse chamfer, deixar mais ou menos dessa forma. E vou dar um OK. Vou vir na vista top, vou dar uma ajustadinha aqui através dos vértices, trazer um pouquinho mais para baixo, aqui também vou trazer mais para cá, e essa parte aqui também, ó. Então vai ficar dessa forma aqui. Aqui eu também quero fazer mais algumas divisões, tá? Entre essas linhas aqui e essas aqui também. Então posso vir aqui, na borda não, na verdade aqui, por linha, vou dar 2 cliques aqui para fazer um loop, vou trazer ela para cá. Com o Shift pressionado eu posso fazer mais algumas divisões. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Primeiramente vou trazer para cá, vem aqui na ponta.
Vou fazer mais uma divisão aqui. E mais algumas pra cá. E a gente pode então aplicar um Turbo Smooth para ver como tá ficando, tá? Então vou voltar aqui com meus objetos. Agora a gente vai mexer na parte aqui do estofado. Também vou fazer a mesma coisa. Vou dar um Alt aqui para isolar. Vou selecionar esse primeiro aqui e vou fazer algumas divisões. Então vou selecionar aqui por linha. Vou selecionar primeiramente essas linhas aqui. Vou aplicar um Connect com 3 divisões. Aqui também vou fazer a mesma coisa. Aqui eu vou voltar, ó, que pode ser com 4. Que é um pouco maior essa parte. Vou selecionar aqui essa linha, vou fazer um chamfer. Deixar mais ou menos dessa forma aqui. Vou selecionar essa parte de cima por elemento, por polígono, desculpa. Vou selecionar a parte de baixo também, é para fazer as duas ao mesmo tempo. Então aqui eu vou aplicar o inset, vai ser bem pequeno, porque se eu fizer muito grande, ele vai começar a funilar aqui, tá vendo? Não é isso que eu quero. Então vou fazer ele pequeno, e aí com a ferramenta de escala, consigo ajustar mais proporcional. Então vou deixar mais ou menos até aqui, vou aplicar outro inset, e novamente vou ajustar com a escala. Então aqui, eu vou selecionar agora por linhas, eu vou ajustar essas linhas aqui, que elas estão tortas, tá vendo? Então vou dar 2 cliques nelas, essas 3 primeiro. Aqui com a ferramenta de escala, basta eu trazer aqui para a lateral, que ele vai começar a alinhar minhas linhas. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou trazer para cá e vou alinhar. Aqui por polígono eu vou tirar também essas partes aqui. Vou vir na vista top, vai ficar mais fácil. Então vou tirar todos esses polígonos e esses daqui também. Vou dar um delete. E aqui novamente eu posso ajustar isso aqui, ó. Aqui também com a ferramenta de escala, vou trazer aqui para baixo até que ela fique reta. Aqui também vou fazer a mesma coisa, só trazer aqui para lateral. E agora eu posso ajustar com a ferramenta Move para que ela encaixe aqui novamente. E esse lado também. Aqui também eu vou fazer mais uma linha para finalizar, tá? Eu vou pegar aqui a ferramenta Cut. E vou fazer um recorte aqui, ó. Vou pegar aqui da ponta. Quero que ele finalize aqui nesse vertex. Botão direito para sair, para quebrar a linha. E vou criar um aqui também. Dessa forma fica mais distribuída a nossa malha. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Então, pego a linha aqui, trago até aqui. Conecto até esse vertex aqui, botão direito. E faço o recorte aqui também. Vou sair aqui então da ferramenta Cut, vou voltar com meus objetos, venho na vista Front, eu vou ajustar aqui essa altura do meu estofado. Então vou selecionar toda essa parte aqui, vou descer ela até aqui, vou selecionar por polígono, e aqui por polígono, vou selecionar essas duas partes aqui, vou vir aqui em Grow, ele vai aumentar minha seleção. O Shrink, ele retira essa seleção, tá? Então a gente vai usar essas duas ferramentas. Vou vir aqui em Grow, vou aumentar até aqui, então aqui na vista Front, eu vou ir ajustando aqui a altura do meu estofado. Shrink para remover uma seleção. Vou ajustar até aqui. Shrink novamente. Aqui também. Vou fazer isso até o final. E, por último, até essa parte aqui. Eu vou fazer isso também na parte de baixo, tá? Então vou selecionar também essas duas peças de baixo. Vou vir aqui em Grow. Aqui faltou uma parte, ó. Vou selecionar manualmente, não tem problema. Venho na vista Front novamente. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou descer um pouquinho. Shrink. Como aqui é menor, eu vou descer menos. E vou descer até aqui, que ó, já tá bom. Aqui também eu vou fazer algumas divisões nas laterais. Então novamente vou isolar esses objetos. Vou selecionar então por linha. Vou selecionar somente esse aqui para não confundir. Vou vir aqui por linha e vou criar algumas conexões, tá? Vou criar aqui então 3. Vou ajustar um pouquinho aqui a distância, para que essa borda fique mais ou menos do tamanho dessa aqui, de cima. E vou dar um OK. Vou selecionar então esse lado. Vou trazer um pouco mais para frente. Na verdade eu vou apertar Ctrl polígono
ele vai selecionar toda essa parte aqui, ó. Então posso trazer um pouquinho mais pra frente. E agora, venho na linha, trago também um pouco mais pra frente, para fazer esse arredondamento. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou selecionar esses polígonos aqui, trago um pouco pra frente e agora por linha. Aqui eu vou ajustando algumas coisas que eu não gostei muito, por exemplo, esse ponto eu achei que ficou muito pra fora, então vou ajustar um pouco mais pra dentro. Esse aqui também vai ajustar um pouquinho pra cá. Esse aqui também, ó. Esse aqui de baixo, vou fazer a mesma coisa. Trazer um pouco mais pra dentro. E agora a gente pode aplicar aqui um Turbo Smooth pra ver como tá ficando. Ele fica bem arredondado. Vou voltar então com meus objetos. Então essas duas partes a gente já concluiu. Então vamos aqui para a parte do braço. Então aqui, vou selecionar aqui por linha e vou fazer algumas subdivisões também. Então vem aqui em Connect. Vou deixar aqui com 5 e aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Connect. Aqui eu posso deixar com 3. Vou dar um OK. E a gente vai fazer aquele mesmo desenho que a gente fez, tá? Então para isso, eu vou vir aqui em Cut novamente. Vou fazer essas divisões aqui, ó. Antes de fazer essas divisões, eu vou voltar aqui, ó, sair da ferramenta Cut. Vou fazer um chamfer aqui, tá? Então esse chamfer, ele vai arredondar essa borda aqui do nosso braço. Eu vou dar um OK. E agora a gente vai fazer novamente aquele desenho. Eu só vou reduzir um pouco esse valor, na verdade, ó. Vou dar um Ctrl Z. Porque eu tô achando que tá muito grande, tá? Senão ele vai ficar muito arredondado. Então vou deixar assim. Acho que um pouquinho mais. Dessa forma aqui. Agora sim a gente pode vir aqui na ferramenta Cut e fazer esse recorte. Então vai ser igual daquela forma lá. Vou primeiramente ligar esses 3 pontos, botão direito. Vou ligar aqui também. Aqui eu vou fazer mais um quadrado aqui e vou finalizar aqui. E essa parte aqui a gente vai trazer para cá. Dessa forma o Turbo Smooth vai funcionar melhor. Vou fazer mais um então para finalizar. Vou trazer aqui para o meio e trago aqui para a ponta agora. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então vem aqui, conecto esses 3 pontos. Trago até o final. E aqui novamente, eu finalizo aqui no centro. Vai ficar dessa forma aqui. Então vou vir aqui por linha, vou dar um loop aqui. Vou fazer um arredondamento aqui nessa parte. Um pouquinho mais. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. 2 cliques. Vou trazer um pouco mais pra cá. Aqui também eu vou selecionar por polígono. Eu vou fazer um arredondamento nessa parte aqui também. Mas vai ser bem pouquinho, tá? Porque aqui o braço ele é bem reto. Então vou selecionar essas 4 partes e vou vir aqui em Grow. Aqui faltou essas partes aqui. Vou selecionar elas então e vou fazer o arredondamento delas. Primeiro eu vou tirar essa parte aqui, que eu não quero, Shrink. Vou trazer um pouquinho mais pra cá, ó, pouca coisa. Shrink novamente. Aqui também. E assim já vai ficar legal. Aqui também eu vou fazer isso, ó. Vou selecionar essas partes aqui. Vou vir aqui em Grow. Então vou trazer um pouco mais pra cá. Essa parte eu vou tirar essa parte de baixo, ó. Trazer só essa parte de cima um pouco mais pra frente. Shrink novamente. Trazer um pouquinho mais pra cá. Vamos passar aqui da ferramenta. Vou vir aqui em Turbo Smooth. A gente consegue ver aqui como tá ficando. Então agora a gente vai fazer essa parte aqui do encosto. Como vai ser próximo da almofada, desse estofamento aqui, a gente pode simplesmente copiar. Então vem aqui, vou fazer uma cópia. Vou vir aqui em Edit Poly. Deixa eu ver se ele tá como instância. Ó, a gente pode ver que ele vai estar entre instância ainda. Então vou selecionar todos eles. Vou vir aqui em Rotate. Rotacionar 90 graus.
Vou trazer ele aqui para a parte de trás. E vou subir um pouco ele aqui, ó, para encaixar no nosso sofá. Vou ajeitando aqui, ó. Beleza, gostei assim. Vou vir aqui no Edit Poly, então. Eu vou trazer essa parte aqui mais para baixo. Dá um Ctrl Z. Vou pegar essa parte aqui também, ó. Vou vir aqui na vista front. Vou trazer ele até essa parte aqui do sofá, tá? Então vou pegar uma parte aqui. Vou selecionar aqui por polígono. Essa aqui eu posso remover. Essa aqui também, ó. E essa aqui também. E aí essa última parte que sobrou, dou 2 cliques aqui e vou ajustar aqui, ó, para que ela encaixe. Então ela vai ficar assim menor. Essa parte aqui ficou mais para frente, então posso, primeiramente vou selecionar essa parte aqui de cima, vem aqui por polígono, selecionar mais essa daqui e vou vir aqui em Grow também. Faltou 2 partes aqui, eu vou reduzir um pouquinho esse tamanho dele, tá? Shrink. Vou deixando ele menos estufado. Shrink novamente. Deixa mais ou menos assim. E agora eu posso pegar aqui por linha. Selecionar essas 2 linhas aqui. Vou trazer mais pra cá. Na verdade eu vou pegar por ponto, vai ser mais fácil. Vou pegar esses 3 pontos aqui e vou trazer mais pra frente. Mais pra trás. Agora ele vai ficar bem arredondado. Vou ligar o Turbo Smooth, a gente vê que já ficou certinho. Aqui eu já vou arrumar uma coisa também, que a gente vai ter a parte de trás do nosso sofá aqui, ó. Então, eu vou trazer essas 2 partes mais pra frente. Vou dar um espaço aqui, mais ou menos. Vai ficar o nosso sofá, a parte de trás. E essas partes aqui também eu vou trazer mais pra frente. Fica mais ou menos dessa forma aqui, ó. Então essas partes eu venho aqui em Edit Poly e eu vou ajustar elas aqui, ó. Trazer um pouco mais pra frente. Essa parte aqui também. E aqui também mais um pouco. E eu finalizo aqui, ó. Agora já vai encaixar melhor. E aí depois a gente consegue arrumar essa parte aqui, tá? Que ficou um pouco pra dentro, mas a gente consegue organizar melhor depois. Então vou ativar aqui o Turbo Smooth de todos eles, ó. Pra gente ver como tá ficando. Esse já tá, e esse aqui também. A gente tem essa parte aqui do nosso sofá. Eu vou fazer também, então, a parte de trás, tá? Do nosso sofá. Para isso, eu vou usar essa parte aqui. Vou fazer uma cópia dela. Vou rotacionar, então, 90 graus. E vou encaixá-la aqui, ó. Vou encaixar primeiramente essa parte aqui de baixo. E agora eu posso encaixar essa parte aqui de trás. Aqui eu vou desligar o Turbo Smooth. E eu vou retirar essas partes aqui que eu não preciso, tá? Vou vir aqui na vista front para ficar mais fácil. Vou selecionar aqui por polígono. Essas partes aqui eu posso remover. Essa aqui também. Esta aqui eu vou descer um pouco. E aí essas 2 partes de cima eu vou trazer aqui, que é onde vai ficar o encosto de trás, tá? Deixa eu ajustar aqui. E aí, aqui por linha, a gente termina de ajustar essa parte. Agora sim. Então posso aqui ligar o Turbo Smooth novamente. Aqui essa parte do braço, eu vou copiar ela pro outro lado. Vou trazer pra cá. Colocar ela como instância. E vou dar um mirror nela, aqui no X. Eu vou encaixar aqui na parte do braço. Então vou vir aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer uma cópia de segurança aqui, tá? Então vou trazer pra cá como cópia. E aqui eu vou começar a juntar esses objetos. Então vou converter para Edit Poly. Vou vir aqui em Attach, vou taxar esses objetos. E aqui vou selecionar por borda todas essas bordas aqui. Que primeiramente, ó, vou fazer o seguinte. Vou juntar aqui um pouco melhor essas partes aqui que a gente vai soldar elas. Aqui também vou fazer a mesma coisa.
Então vou selecionar aqui por ponto. Na verdade, por borda vai ser melhor. Vou selecionar a borda, vou converter aqui para vertex. E eu vou vir aqui aplicar um veld. Vou aplicar um veld aqui. Acho que ele já... Vou dar um alt key aqui para conferir. Não ficou nada fora. Não, beleza. Então, feito isso, eu vou fazer a mesma coisa nos outros. Vou converter aqui para Edit Poly. Vou atachar esses objetos. Selecionar por borda. Converter com Ctrl selecionado para Vertex. E vou aplicar aqui um Veld também. Vou dar um OK. E já vai fazer essa solda nos pontos. Aqui vou fazer a mesma coisa também. Converte para Edit Poly. Vou atachar o restante dos objetos. Vou selecionar por borda. Converter para Vertex. E vou dar um Veld nesses objetos. Acho que faltou esse aqui também, né? Vamos fazer a mesma coisa. Converter para Poly. Vou atachar primeiro. Beleza. Vem aqui por borda. Opa, volta para borda. Ctrl, Vertex. E vou também dar um Veld. Aqui, como é um pouco maior, tem que dar um Veld um pouco maior também. Então agora sim ele fez. Vou dar um Alt Q só para confirmar se não foi nada mais. Parece que não. Então tá tudo certo. Vou voltar aqui com meus objetos. Faltou essa parte de trás também. Converte para Poly. Vou atachar esses objetos. Borda. Converter para ponto. E vou aplicar um Veld também. Aqui tem que ser um Veld um pouco maior também. E agora sim ele soldou. Essa parte aqui eu posso excluir. Eu vou fazer uma cópia aqui desse objeto novamente, como instância, e só vou virar ele aqui, ó, no eixo X. Vou ajustar ele aqui mais para dentro. E agora sim. Essas duas partes aqui, ó, eu já posso aplicar o modificador FFD. Vou vir aqui em Control Points, selecionar esses pontos aqui e vou ajustar mais para cá, ó. Feito isso, eu posso converter novamente para polígono. Essas duas partes aqui nós vamos copiar para cá. Pode ser como instância. Vou fazer mais uma. E só vou encaixar aqui melhor. Aqui, como ficou um pouquinho maior, a gente pode também fazer a mesma coisa. FFD. Vem aqui em Control Points. E vou ajustar um pouquinho mais para cá. Vou trazer essas partes mais para cá. Para ir ajustando. Vou tirar a seleção aqui com Alt. E vou trazer esse um pouco mais para cá. Opa. Agora sim. Então aqui a base do nosso sofá já está quase pronta, né? Vai faltar o pé ainda, mas antes a gente vai criar alguns tecidos aqui para os nossos estofados lá no Marvelous Design. Então para isso, primeiramente eu posso... Na verdade, vou converter tudo isso aqui para polígono. Vou pegar somente essas duas partes aqui e eu vou exportar para o Marvelous. E aí o restante eu posso copiar para cá. Você também pode fazer com todas essas partes de estofado, tá? Você levar todas elas para o Marvelous e aí cada uma vai ser diferente da outra. Mas por questão de tutorial mesmo, a gente vai fazer somente essas duas e vai fazer as cópias para essas que faltarem, tá? Então com essas duas peças selecionadas, eu vou trazer elas aqui para o lado como cópia. Aqui eu vou separar elas, vou deixar elas dessa forma aqui. E com elas selecionadas eu vou fazer um export aqui como OBJ. Também aqui em Export Select. Então já escolhi aqui meu local, vou salvar como estofado. E vou exportar ele como OBJ. E vou dar um save aqui. Aí que eu posso só exportar e concluído. Então agora a gente vai lá para o Marvelous Design para fazer essas partes de estofado, tá? Então aqui no Marvelous a gente vai vir aqui em File. Vou importar o nosso OBJ, vai ser esse estofado. Aqui eu confirmo se está como avatar e se está em centímetros. Posso dar um OK. Aqui também posso dar um OK e ela vai trazer aqui nosso objeto. E agora a gente vai fazer um tecido para envolver esses dois objetos aqui, tá? Então a gente vai vir aqui na vista 2D. Vou vir aqui em retângulo e vou criar um retângulo. Uma coisa que eu vou fazer aqui é selecionar esses dois objetos aqui, ó, como Shift. Vou trazer ele aqui mais para o centro.
E agora que é nosso primeiro tecido, a gente pode começar a ajustar. Vou rotacionar ele. Vou arrumar aqui primeiro essa ponta. Vai ficar bem exatamente desse tamanho aqui, ó. Então vem aqui, Edit Pattern. Vou começar a ajustar essa medida. Vou aumentar um pouquinho mais. Acho que assim já vai ficar legal. Só vou trazer ele um pouquinho mais pro lado. Agora sim. E vou arrumar aqui também essa outra lateral. Novamente aqui em Edit Pattern. Vou selecionar essa linha. Vou trazer para cá. Aqui eu vou diminuir um pouquinho mais. Agora sim. Então feito isso, eu vou vir aqui em Transform. Vou selecionar todo o meu objeto. Dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou copiar essa parte aqui para cá. Vou vir aqui em Edit Pattern novamente e vou fazer a lateral. Vou selecionar essa linha. Vou reduzir aqui o valor. Aqui eu vou rotacionar 90 graus, segurando Shift para dar uma travada aqui no final. E vou começar a ajeitar meu objeto aqui, ó, na posição. Vou arrumar aqui primeiro a parte de baixo. E agora aqui na vista 2D novamente. Eu vou ajustando essa espessura. Aqui eu acho que eu vou diminuir um pouquinho mais ainda. Acho que assim já vai ficar legal. Vou vir aqui novamente. Dar um Ctrl C, Ctrl V. Aqui no objeto todo, tá? Ctrl C, Ctrl V. Vou trazer aqui para esse outro lado. Esse objeto aqui a gente vai rotacionar 180. Lembrando que essa parte escura sempre vai ficar para dentro, tá? Vou trazer ele mais para cá. Vou fazer a mesma coisa aqui nas laterais. Então vou selecionar com Shift essas duas partes aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou copiar. E vou rotacionar aqui 90 graus. Posso trazer aqui para cima. E agora eu vou reduzir o tamanho deles. Somente essa linha aqui, tá? Vou trazer para cá. E essa aqui também. Só vou juntar um pouquinho mais aqui. Para ficar mais organizado. Então aqui na minha vista 3D. Vou pegar essa parte aqui de baixo primeiro. Vou ajustar ela aqui no meu objeto. Vou rotacionar 90 graus. Segurando Shift. E vou arrumar ele aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa com esse outro objeto aqui. Rotacionar 90 graus para cá. E vou colocar aqui próximo do meu objeto. Então feito isso aqui, eu vou começar a costurar os meus objetos, tá? Então vou vir aqui nessa ferramenta Segment Sewing. Vou costurar primeiramente essas partes aqui de cima. E agora essas laterais aqui, tá? Então feito isso, eu vou vir aqui no Transform. Vou fazer uma cópia desse objeto aqui, Ctrl C. Esse aqui na verdade, ó, vou apertar Ctrl D, que vai fazer uma cópia em instância. E aí eu coloco essa cópia aqui na parte de baixo. Vem aqui em Select Move. Vou trazer ele para cá. Vou trazer aqui para baixo e vou rotacionar 180 graus. Então agora, novamente, também vou costurar aqui com Segment Sewing. Essas partes aqui de baixo com essas laterais. Então basta eu apertar o espaço que ele vai começar a simular. Aqui ele ficou com essas pontinhas mais soltas, tá? Eu não quero isso. Então vou parar aqui minha simulação. Eu vou vir aqui nessa ferramenta, ó. Tem uma ferramenta chamada Smooth Curve. Ele vai fazer uma curva aqui na ponta do meu tecido. Então basta eu clicar e arrastar. Vou deixar com um tamanho de mais ou menos 7 aqui, tá? Não precisa ser exatamente 7, para ser próximo. Vou fazer isso nessas 4 laterais aqui. E como o meu objeto já estava em instância, esse da parte de baixo, ele já vai fazer também automaticamente. Então se eu apertar espaço novamente, já vai ficar com essa ponta aqui mais bem definida, ó. Ficar bem arredondada. Feito isso, eu vou vir aqui em Transform, eu vou selecionar toda essa parte aqui, eu vou fazer um Ctrl C, Ctrl V. Ele vai criar uma cópia que eu vou utilizar aqui nesse encosto. Então vem aqui na vista 3D, vou trazer para cá, rotacionar 90 graus e vou ajustando aqui também. Aqui primeiramente eu vou ajustar a parte de baixo e aí a parte de cima, deixa eu ajustar aqui a lateral. Essa parte de cima aqui a gente vai reduzir. Então basta vir aqui Edit Pattern, vou selecionar essa parte aqui de cima e vou arrastar ela aqui para baixo. Mais ou menos nessa posição aqui, ó. Outra coisa que eu vou fazer é essas laterais aqui. Vou trazer aqui para baixo
e essa aqui também. E aqui no 3D eu posso selecionar essa parte e essa aqui com Shift e vou trazer um pouco mais para baixo aqui, ó. Um pouco mais para cima. E agora eu posso simular. Ele já vai fazer também pra gente. Feito isso então, a primeira coisa que eu vou fazer é congelar esses objetos aqui, ó. Vou vir aqui em Transform, clicar com o botão direito e vou vir aqui em Freeze. Eu quero primeiro mexer nessa parte aqui. E aqui também eu quero primeiramente mexer na parte de cima e depois nas laterais. Então eu vou vir aqui com Shift, vou selecionar todas essas laterais e também vou congelar. Feito isso então, vou selecionar essas duas partes. Antes disso eu vou vir aqui em Fabric, eu vou mudar aqui para Cotton, tá? Vai ser esse Cotton 40S Poplin. E aí eu já posso começar a mexer aqui no meu tecido. Então eu vou selecionar primeiramente a parte de baixo e a parte de cima. Uma coisa que eu gosto de mexer bastante aqui, ó, é no Shearing Cage. Aqui vai estar relacionado a parte vertical e parte horizontal. Na verdade, no X e no Y, tá? Quanto maior esses valores, mais dobras ele traz. Quanto menor, menos dobra. Então aqui em Particle Distance eu vou colocar como 5, que ele vai trazer uma qualidade melhor. E no Shearing Cage eu vou começar aqui com 108. E aqui eu vou colocar 106. E eu vou começar a simular, que eu quero que ele traga mais algumas dobras aqui pra mim. Ele já vai trazer aqui algumas dobras. Aqui eu tô achando que é muito, então vou começar a reduzir esse valor. Vou colocar 106 aqui também. Talvez um pouquinho mais aqui, ó. 104 talvez. E vou pausar a simulação. Assim já ficou bem legal. Vou então congelar isso aqui com o botão direito. E vou descongelar essas laterais, para mexer com ela aqui agora. Vou vir aqui em Unfreeze, vou descongelar. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou diminuir aqui para 5, Particle Distance. Em Shearing Cage eu vou aumentar para 106 e aqui 104. E vou começar a simular. Ele já vai trazer algumas dobras, eu posso reduzir esse valor se achar que é muito. Aqui eu vou reduzir um pouquinho também para 102. Aqui 102 também, reduzir um pouquinho mais. Eu posso ir mexendo aqui também. Vou parar aqui a simulação, assim já ficou bem legal. Vou então selecionar tudo isso aqui. Vou descongelar primeiro e vou congelar novamente. E essa outra parte aqui do nosso encosto eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro eu vou tirar essas duas partes aqui, vou congelar essas laterais. Vou dar, na verdade eu vou fazer o contrário, né? Que já está congelado, então vou dar uma freeze nessas partes. Que eu vou mexer com elas primeiro. Então vou vir aqui também em Particle Distance, colocar 5. E o Shearing Cage 106 e 104. E vamos começar a simular. Aqui ficou pouco, então vou aumentar um pouco. Vou colocar 108 para ele criar mais dobras. Aqui eu posso puxar também, tá? Para ir mexendo. Aqui eu vou reduzir um pouquinho mais, colocar 106 novamente. Vou mexer um pouco para tirar essas dobras maiores. E vou pausar aqui. Aqui já ficou legal. Então vou vir aqui, vou congelar essa parte e descongelar essas laterais. Aqui também é a mesma coisa. Particle Distance 5, Shearing Cage 106 e aqui 104. Vou começar a simular. Aqui eu vou inverter, ó. Vou colocar aqui 106 e aqui 104. Vai criar umas dobrinhas a mais ali pra gente. Vou pausar a simulação. E aqui eu posso descongelar essas duas partes aqui, ó. Dar um freeze em tudo. Vou remover novamente essas partes aqui e vou congelar novamente a lateral. Porque se a gente for notar na nossa referência, a gente tem essas costuras aqui, ó. A gente vai fazer elas agora. Tanto no assento quanto no encosto. Então para fazer isso, a gente pode vir aqui nessa ferramenta, ó, Internal Polygon. Vou criar uma linha interna daqui até aqui. E aqui também, fazendo uma cruz. Aqui eu vou apertar o backspace para ele apagar. Eu primeiro preciso clicar em cima do ponto para finalizar. E agora sim eu posso vir aqui e criar outro. Em cima do ponto novamente e finaliza. Aqui eu vou alterar os valores, ó. Fold Angle, vou colocar no máximo. E aqui eu vou colocar um valor de 80 mais ou menos. Vamos ver como vai ficar. Aqui eu posso retirar essas linhas aqui da visualização. Basta eu vir aqui nessa camisa e apagar aqui, ó, Show Internal Lines. Que ele vai apagar. E agora eu posso simular para ver como que vai ficar. Vou pausar aqui, porque essa do meio aqui não foi por algum motivo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Eu vou excluir ela. Vou fazer aqui novamente. Internal Polygon. Vou clicar aqui. Vou finalizar aqui.
clicando 2 vezes. Vou dar um OK. E aqui em Edit Pattern eu posso selecionar ela. Eu já sei o que aconteceu. Eu aumentei o valor dessa, só que dessa aqui não. Então vou colocar o mesmo valor, 360, e aqui eu vou colocar 80. Agora quando eu simular, aí ela vai fazer essa dobra aqui pra gente, essa costura, tá? Aqui talvez tenha ficado demais, então vou selecionar essas duas aqui e vou reduzir um pouco. Vou colocar com 50 e aqui eu vou colocar com 300. Vamos ver como vai ficar. Acho que assim já vai ficar legal. Então vou fazer a mesma coisa aqui no meu assento. Vou pausar a simulação. Aqui no assento, vou vir aqui novamente, interno Polygon. Vou criar uma linha aqui no meio. Vou clicar no ponto para finalizar. E vou fazer a mesma coisa aqui na lateral. Novamente para finalizar. Venho novamente aqui em Edit Pattern. Vou selecionar essas duas linhas e vou colocar o mesmo valor. Aqui foi 300 e aqui 50. Então aqui eu vou selecionar essas duas partes aqui. Primeiramente eu vou congelar essas duas aqui. Dar um freeze. Agora sim, a gente pode selecionar essa parte e essa e dar um unfreeze. E agora a gente vai simular aqui também. Ele já vai fazer também, ó, essa costura aqui pra gente. Então vou pausar a simulação. Uma outra coisa que eu vou fazer é transformar essa malha em quad, porque no momento ela tá como triângulo. Então para isso, basta eu vir aqui, selecionar todos eles e vir aqui em freeze primeiro e agora unfreeze. E aqui é a mesma coisa. Unfreeze. Então para transformar em quad, eu vou selecionar todos esses objetos, que vai ser essa parte aqui do assento, e vou vir aqui na parte de baixo. Aqui em Miscellaneous, eu vou mudar aqui de triângulo para quad. Ele vai levar um tempinho e assim que ele terminar, já vai transformar nossa malha de triângulo para quad. Então basta aguardar. Então se eu vir aqui na ferramenta de wireframe, eu consigo ver essa malha quadriculada já. Vou fazer a mesma coisa aqui, seleciono toda ela, venho aqui na parte de baixo e mudo aqui para quad também. Ele vai fazer essa conversão. Então terminada essa conversão, eu vou tirar essa visualização aqui, vou colocar novamente em Texture Surface. Vou salvar meu projeto. Então salvei aqui meu projeto. Eu só vou fazer mais uma coisinha. Vou selecionar essa parte aqui. Vou congelar. E essa parte toda aqui, eu vou apertar a simulação aqui, tá? Só para ele dar uma ajeitada. Como ele mudou de triângulo para quad, ele precisa dar uma leve ajeitada aqui. Então basta simular um pouquinho. Assim já ficou legal. Vou fazer a mesma coisa no outro. Vou congelar esse aqui. Freeze. Vou dar um freeze nesse outro. E também vou simular um pouquinho. Então beleza, já fizemos isso. Vou novamente dar um unfreeze aqui. E agora então eu vou vir aqui em File, em Export OBJ. E vou exportar para o 3ds Max. Eu vou salvar aqui com o nome de estofado. Pronto, pode ser qualquer nome, como OBJ. Vou salvar. Aqui nessas opções, eu vou deixar aqui como tá, vai ser objetos únicos. Aqui ele não vai soldar os vértices e não vai trazer espessuras. Aqui já tá tudo normal, tá tudo certo. Aqui também, ó, tem centímetros. E eu vou salvar aqui um arquivo zip. Então basta dar um OK, que ele vai começar a salvar. Então salva aqui nosso objeto, a gente vai voltar lá pro 3ds Max. Então aqui no Max eu vou pegar a minha pasta onde está o OBJ, vou clicar aqui no zip. Vou extrair aqui, ó, estofado pronto. Já vai extrair para mim, posso deletar esse zip. Então posso vir aqui no 3ds Max, em File, Import novamente. Tá aqui meu OBJ, então vou abrir ele. Aqui basta importar. E já foi importado para mim. Vou trazer ele aqui pro lado, vou tirar aqui com F4. Aqui como não tinha textura, ele vem com essa cor meio esquisita, mas eu vou apenas colocar um material novo neles. E já vai estar tudo certo. Então feito isso aqui, ó, primeira coisa que eu vou fazer é separar eles. Vou vir aqui, pegar esses objetos, vou dar um detach. Então eles vão ficar em objetos separados. Eu vou também selecionar todos esses objetos aqui, ó. Vou vir aqui em Affect Pivot, Center de Object, para alinhar o pivô deles. Então feito isso aqui, a gente vai fazer uma coisa. Vou primeiramente selecionar esses objetos. Vou dar um Alt Q, vou converter eles para polígono. Aqui eu quero selecionar também as partes dele que tem, se a gente notar aqui dentro, vai ter
aquele primeiro OBJ que a gente importou, tá? Então tá com duplicada essa face aqui. Então para remover, vou selecionar todas essas laterais aqui com o Ctrl. Se a gente trazer aqui pro lado, a gente vai ver que tem essa parte de dentro, tá? Então basta dar um Ctrl I, ele vai inverter e eu dou um Delete. Vou fazer isso aqui nesse encosto também, mesma coisa. Vou selecionar todas essas partes. E essa parte aqui de baixo também. Vou dar um Ctrl I e vou deletar. Vou pegar essas duas partes. Vou criar duas cópias como instância. Vou dar um OK. Vou encaixar elas aqui, ó. E por último, essa aqui. Então eu vou selecionar aqui todos esses objetos. Vou dar um hide aqui, ó. E esses outros objetos aqui eu vou remover. Vou dar um delete. Vou dar um hide all para mostrar meus objetos novamente. Então aqui já está com o nosso tecido. Então eu posso fazer agora alguns ajustes aqui, tá? Por exemplo, eu posso adicionar um FFD aqui. 4x4. Vou vir aqui em Control Points. Vou vir na vista de front. Eu posso começar a ajustar aqui o meu objeto. Deixar um pouco mais semelhante à minha referência. Por exemplo, essa parte aqui eu posso deixar ela um pouco menor. Essas pontas aqui eu posso deixar ela um pouco mais para cima. Posso também vir aqui, dar uma reduzida, ó, nessa parte de cima. Dar uma escalonada, por exemplo. Trazer um pouquinho mais para trás. Eu vou ajustando aqui, do jeito que eu achar que vai ficar melhor, tá? Vou vir na vista front novamente, por exemplo. Selecionar essa parte aqui, vou subir um pouco. Essa parte mais de baixo também. Que vai ficando cada vez mais parecido com o nosso objeto de referência. Então, feitas essas modificações, a gente pode fazer mais alguns detalhes. Por exemplo, a gente vai fazer a parte aqui do pé, que está faltando, né? Então, aqui vai ser somente com um plane. Vou fazer ele até aqui. Vou colocar um shell. Pouca coisa, vai ser um centímetro. Que vai ser essa base aqui, ó, que vai sustentar o sofá. Colocar na vista front vai ser mais fácil. Essa parte vai ficar aqui, ó. E aí o pé vem por baixo aqui, para fazer a sustentação. Então vou criar o pé com linhas mesmo. Vou voltar aqui que fez curva. Posso botar aqui em corner para não fazer curva. Vou fazer aqui de todos os lados. Então aqui eu vou vir aqui em, deixa eu ver, em sweep. Vou adicionar algum item aqui, ó, que seja redondo, por exemplo, esse pipe. E aí eu vou trazer ele para a parte de dentro, para encaixar certinho, e vou reduzir o tamanho dele, ó. Vou vir aqui na vista front, eu vou colocar mais ou menos essa largura aqui do pé, ó. Acho que assim já tá legal. Só vou descer um pouquinho, foi muito para dentro. Então vem aqui no Z mesmo, ó. Vou ajustando aqui. E o pé, basta fazer uma linha aqui também. Pode ser de qualquer tamanho por enquanto. Eu vou começar a arrumar ela aqui também. Primeiramente vou trazer para cá. Esse shell eu vou colocar nela também, ó. Vou copiar. Posso colar aqui, que aí vai ficar do mesmo tamanho. Ainda vou centralizar ela. Vou trazer um pouquinho mais para lateral aqui, ó. Talvez um pouquinho menor, para encaixar certinho. Vou fazer com 1 centímetro. Encaixa um pouco melhor aqui na nossa base. Aqui também eu vou reduzir essa parte, vou trazer mais ou menos até aqui no meio. E aqui eu vou trazer até a parte do chão. Vou ativar aqui no sweep novamente. Aqui eu vou trazer um pouco mais para cá, ó. Vou encaixar aqui nesse canto. E aqui eu vou fazer um pezinho, vai ser bem simples, mas já vai ficar legal. Então eu vou converter isso aqui para poly. Essa parte aqui eu vou... Na verdade eu vou deletar essa parte aqui de dentro, acho que vai ser mais interessante. Vou dar um Alt Q. Eu vou selecionar toda essa parte aqui. Essa parte aqui de baixo também, vou deletar. E agora essa parte de dentro. Essa parte de cima com a borda selecionada, vou dar um Cap, botão direito Cap. E aqui também, ó, Cap. Então feito isso, eu posso vir aqui por Vertex. Vou voltar aqui com meus objetos. Vista front também.
Vou subir aqui um pouquinho, mais ou menos até aqui. Vou selecionar aqui por polígono. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um inset. Esse inset vai ser bem pouquinho. Acho que mais ou menos assim. Acho que assim vai ficar legal. Vou dar um extrude. Esse extrude vai ser pequeno também. Vou novamente dar um extrude. E vou selecionar toda essa parte aqui, ó. E dar um extrude também. Só que dessa vez eu vou colocar aqui no modo normal. Local normal. Ele vai fazer esse tipo de pezinho aqui pra gente. Vou dar um OK, vou vir na vista front. E agora eu vou ajustar aqui a altura. Essa parte eu vou descer um pouquinho mais, ó. Vou voltar aqui, vou pegar por vértice. Vai ser melhor. Vou descer essa parte um pouquinho. Só também. E vou descer até aqui. Vai ficar dessa forma aqui, tá? Aqui também eu quero adicionar. Primeiramente eu vou tirar essa parte de cima. Vou remover ela. E aqui nessas quinas eu vou fazer um arredondamento nelas, tá? Vou selecionar todas elas com Ctrl, dando 2 cliques para fazer o loop. Essa parte interna também. E vou vir aqui e dar um chamfer. Ele vai ser bem pequeno, tá? Só para fazer esse arredondamento aqui, ó. Precisa até menos. E assim eu já posso dar um Turbo Smooth, que ele vai ficar certinho pra gente. Então, feito isso aqui, eu posso alinhar o pivô desse centro. Eu vou confirmar se está alinhado, ó. Center to Object. Esse daqui eu vou mudar o pivô e vou alinhar com essa base aqui. Vou dar um OK. Agora eu posso simplesmente fazer uma cópia. Como instância no X. Vou espelhar no Y. Ele vai vir para essa parte aqui. E a partir daqui, no X novamente. Ele vai vir para cá. Como instância. E aí a gente já tem base aqui no nosso sofá também pronto. Mais um detalhe que eu vou fazer é essa parte aqui de costura, tá? Então vamos lá. Vou selecionar essa parte. Vou apertar o F4 aqui. Vou vir aqui por linha. Vou dar um loop nessa parte. E nessa aqui também. Na verdade não é essa. É essa aqui do canto. E vou vir aqui, ó, dar um extrude. Esse extrude eu vou colocar com menos 0,2 e aqui 0,2. Vai fazer essa marcação aqui pra gente. Eu vou dar um OK. Essa parte aqui que foi criada, posso vir aqui e criar uma linha, Create Shape from Selection, como linear. Vou selecionar essa linha aqui e eu vou adicionar um modificador chamado Normalize Spline. Esse modificador vai criar algumas divisões pra gente, tá? Vou mostrar os pontos aqui, ó, dessa bagunçada. Mas se eu vim aqui em Segment Length, eu quero que todos os segmentos tenham 1,5 centímetros. Eu quero que eles sejam linhas retas. Na verdade eu vou deixar assim mesmo, acho que vai ficar mais interessante, tá? Então feito isso eu vou converter para Edit Spline. Vou selecionar por vértice, Ctrl A todos os pontos. Vou vir aqui, dar um Break, que ele vai quebrar essa linha pra gente. Vou novamente converter para Edit Spline. Vou ativar o Render na Viewport. Vou reduzir esse tamanho. Deixar mais ou menos dessa forma aqui. Deixa eu ver como vai ficar. Acho que assim tá bom. Talvez um pouquinho mais. Deixa eu ver. Acho que assim vai ficar legal. Então feito isso eu vou converter para polígono. Vou selecionar aqui por elemento. Dar um Ctrl A. Vou clicar com o botão direito e vou vir aqui, ó, em Scale, vou clicar aqui nesse quadradinho. Eu vou reduzir o tamanho dele para 90%. Ele vai dar essa reduzida aqui de leve, tá? Então feito isso agora, eu posso vir aqui e aplicar um Turbo Smooth. E aí ele vai criar essa costura pra gente. Ali já também criou a parte do vinco, basta eu copiar essa costura pra lá. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, ó, adicionar um Smooth. E basta eu clicar no 1, que ele vai fazer esse Smooth aqui pra gente. Fica mais interessante. Então essa costura aqui eu vou selecionar ela. Vou copiar como instância. Aqui eu posso dar um Mirror. Como normalmente, tá? Não precisa ser cópia. E vou encaixar aqui minha parte do sofá. Para ficar mais certinho, eu vou vir aqui, Effect Pivot. Center to Object. E vou alinhar com essa parte aqui, ó.
Pronto, agora vai ficar certinho. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Essa parte aqui de baixo. Vou vir aqui então por linhas. Vou selecionar essa parte aqui, vou dar um loop. Deixa eu ver aqui certinho. Essa aqui de baixo. Vou dar um loop aqui também. Então aqui eu vou aplicar um extrude com o mesmo valor, menos 0,2. E aqui, 0,2. Mesma coisa, create shape from selection. Vou dar um OK. Já vai criar a linha pra gente. Essa linha aqui, eu vou fazer a mesma coisa então. Eu vou selecionar por vertex. Na verdade, primeiro eu vou vir aqui em normalize spline. Vou colocar aqui como 0,5. Ele vai fazer essa divisão pra gente. Que eu vou colocar como linear. Vou vir aqui e converter para edit spline. Vou selecionar por vertex. Dar um Ctrl A, dar um break. Ele vai quebrar essa linha pra gente. E agora eu posso converter para edit poly. Novamente venho aqui, Ctrl A para selecionar tudo. Botão direito. Venho aqui no quadradinho da escala. Coloco também 90%. Então feito isso, adiciono um Tube Smooth aqui também. Essa parte também vou adicionar um Smooth. Basta clicar aqui no 1, que ele vai fazer isso aqui pra gente. Se sair assim um pouquinho torto, a gente pode ir arrumando, tá? Posso, por exemplo, pegar essa parte aqui, ó, por vertex, ou por elemento mesmo. Posso trazer um pouquinho mais pra cá. Esse aqui também. E aí a gente já tem então também a parte de costura. Então vou adicionar aqui um material cinza para todo o meu objeto. Vou selecionar ele todo. Vou adicionar esse mesmo material. Vou vir aqui, ó, no base layer, vou adicionar um checker. Só pra gente ver que o que vem lá do Marvelous já vem mapeado, tá? Vou colocar aqui, ó, 15 por 15. A gente pode ver que já vem mapeado. Esse restante aqui, como é bem simples, posso selecionar tudo isso aqui. Essa parte aqui também. Posso converter isso tudo para polígono. Vou adicionar um VW Map. Box 200, 200 por 200. Talvez até menos, ó, para ficar igual ao outro. 100 por 100. Opa, 100 e 100 aqui também. Então agora sim, ó, nosso objeto está todo mapeado. Já está pronto. Vou dar um Unfreeze All. Essa parte aqui eu posso deletar. Eu vou tirar aqui para a gente ver como ficou. Vou dar um cut no objeto. E a gente tem aqui nosso sofá pronto. Como eu falei, se caso vocês quiserem que fique um pouco mais realista, vocês podem levar esses estofados para lá, pro Marvelous, e criar esses estofados aqui separadamente, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Uou, que massa, gente, viu só? Como modelar um sofá? E para modelar um sofá, você pode utilizar as mesmas técnicas, né? Para modelar puffs, cadeiras, poltronas, camas, inclusive. Eu tenho certeza que o que você aprendeu aqui hoje, você vai poder utilizar imediatamente aí no seu dia a dia e realmente se tornar um artista cada vez melhor, que é o que todos nós buscamos no fim das contas, né? Eu vou aproveitar e vou te dizer o seguinte, agora você aprendeu a modelar e agora você quer aprender a renderizar uma cena. Pinterest, uma cena incrível, super realista, a cena 3D mais fácil do mundo. Sim, ouso dizer que é a cena realista mais fácil do mundo e eu vou te ensinar ela no próximo vídeo que está no card aqui. Então não deixa essa oportunidade passar, clica aqui e assista o próximo tutorial. Dá-lhe render!